Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Há livros que não pedem velocidade, pedem presença. Nesta leitura comentada, caminhamos devagar, porque algumas das mais belas reflexões nascem justamente quando damos tempo às palavras. Esta será a 7ª leitura do livro A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Na leitura passada, pudemos ver um pouco da relação entre Macabeia e o Olímpico de Jesus, seu namorado. Uma relação vazia, com um diálogo pobre, Macabeia tentando impressionar Olímpico e Olímpico, por sua vez, tentando se mostrar superior, se dirigindo a ela em tom rude, quase desrespeitoso. Nessa leitura, vamos conhecer um pouco mais de Olímpico, suas origens e acontecimentos anteriores de sua vida, e também Glória, a colega de trabalho de Macabeia. Então vamos iniciar a nossa leitura. E agora apago-me de novo e volto para essas duas pessoas que, por força das circunstâncias, eram seres meio abstratos. Mas ainda não expliquei bem Olímpico. Vinha do sertão da Paraíba e tinha uma resistência que provinha da paixão por sua terra braba e rachada pela seca. Trouxera consigo, comprada no mercado da Paraíba, uma lata de vaselina perfumada e um pente, como posse sua e exclusiva. Besuntava o cabelo preto até encharcá-lo. Não desconfiava que as cariocas tinham nojo daquela meladeira gordurosa. Nascera crestado e duro que nem galho seco de árvore ou pedra ao sol. Era mais passível de salvação que Macabeia, pois não fora à toa que mataram um homem, desafeto seu, nos cafundós do sertão, o canivete comprido entrando mole-mole no fígado macio do sertanejo. Guardava disso segredo absoluto, o que lhe dava a força de que um segredo dá. Olímpico era macho de briga, mas fraquejava em relação a enterros. Às vezes, ia 3 vezes por semana a enterro de desconhecidos, cujos anúncios saíam nos jornais e, sobretudo, no O Dia. E seus olhos ficavam cheios de lágrimas. Era uma fraqueza, mas quem não tem a sua? Semana em que não havia enterro, era semana vazia desse homem, que, se era doido, não sabia muito bem o que queria, de modo que não era doido coisa alguma. Macabeia, ao contrário de Olímpico, era fruto do cruzamento de o que com o que. Na verdade, ela parecia ter nascido de uma ideia vaga qualquer dos pais famintos. Olímpico, pelo menos, roubava sempre que podia, e até do vigia das obras, onde era sua dormida. Ter matado e roubar faziam com que ele não fosse um simples acontecido qualquer. Davam-lhe uma categoria, faziam dele um homem com honra já lavada. Ele também se salvava mais do que Macabeia porque tinha grande talento para desenhar rapidamente perfeitas caricaturas ridículas dos retratos de poderosos nos jornais. Era a sua vingança. Sua única bondade com Macabeia foi dizer-lhe que arranjaria para ela emprego na metalúrgica quando fosse despedida. Para ela, a promessa fora um escândalo de alegria, explosão, porque na metalúrgica encontraria a sua única conexão atual com o mundo, o próprio Olímpico. Mas Macabeia, de um modo geral, não se preocupava com o próprio futuro. Ter futuro era luxo. Ouvira na Rádio Relógio que havia 7 bilhões de pessoas no mundo. Ela se sentia perdida, mas com a tendência que tinha para ser feliz, logo se consolou. Havia 7 bilhões de pessoas para ajudá-la. Macabeia gostava de filme de terror ou de musicais. Tinha predileção por mulher enforcada ou que levava um tiro no coração. Não sabia que ela própria era uma suicida, embora nunca lhe tivesse ocorrido se matar. É que a vida lhe era tão insossa que nem pão velho sem manteiga. Enquanto Olímpico era um diabo premiado e vital e dele nasceriam filhos, ele tinha o precioso sêmen. E como já foi dito ou não foi dito, Macabeia tinha ovários murchos
como um cogumelo cozido. Ah, pudesse eu pegar Macabeia, dar-lhe um bom banho, um prato de sopa quente, um beijo na testa, enquanto a cobria com um cobertor, e fazer que, quando ela acordasse, encontrasse simplesmente o grande luxo de viver. Olímpico, na verdade, não mostrava satisfação nenhuma em namorar Macabeia. É o que eu descubro agora. Olímpico talvez visse que Macabeia não tinha força de raça, era subproduto. Mas quando ele viu Glória, colega da Macabeia, sentiu logo que ela tinha classe. Glória possuía no sangue um bom vinho português e também era amaneirada no bamboleio do caminhar por causa do sangue africano escondido. Apesar de branca, tinha em si a força da mulatice. Oxigenava em amarelo ovo os cabelos crespos, cujas raízes estavam sempre pretas. Mas mesmo oxigenada, ela era loura, o que significava um degrau a mais para o Olímpico. Além de ter uma grande vantagem que nordestino não podia desprezar, é que Glória lhe dissera, quando lhe fora apresentada por Macabeia, sou carioca da gema. Olímpico não entendeu o que significava da gema, pois esta era uma gíria ainda do tempo de juventude do pai de Glória. O fato de ser carioca tornava-a pertencente ao ambicionado clã do sul do país. Vendo-a, ele logo adivinhou que, apesar de feia, Glória era bem alimentada, e isso fazia dela material de boa qualidade. Enquanto isso, o namoro com Macabeia entrara em rotina morna, se é que alguma vez haviam experimentado quente. Muitas vezes ele não aparecia no ponto do ônibus, mas pelo menos era um namorado. E Macabeia só pensava no dia em que ele quisesse ficar noivo e casar. Posteriormente, de pesquisa em pesquisa, ele soube que Glória tinha mãe, pai e comida quente em hora certa. Isso tornava-a material de primeira qualidade. Olímpico caiu em êxtase quando soube que o pai dela trabalhava num açougue. Pelos quadris, adivinhava-se que seria boa parideira, enquanto Macabeia lhe pareceu ter em si mesma o seu próprio fim. Esqueci de dizer que era realmente de se espantar que, para corpo quase murcho de Macabeia, tão vasto fosse o seu sopro de vida, quase ilimitado e tão rico como o de uma donzela grávida, engravidada por si mesma, por partenogênese. Tinha sonhos esquizoides nos quais apareciam gigantescos animais antediluvianos, como se ela tivesse vivido em épocas as mais remotas desta terra sangrenta. Foi então uma explosão, que se desmanchou de repente o namoro entre Olímpico e Macabeia. Namoro talvez esquisito, mas pelo menos parente de algum amor pálido. Ele avisou-lhe que encontrara outra moça e que esta era Glória. Explosão. Macabeia bem viu o que aconteceu com Olímpico e Glória. Os olhos de ambos se haviam beijado. Diante da cara um pouco inexpressiva demais de Macabeia, ele até que quis lhe dizer alguma gentileza suavizante na hora do adeus para sempre. E ao se despedir lhe disse: Você, Macabeia, é um cabelo na sopa. Não dá vontade de comer. Me desculpe se eu lhe ofendi, mas sou sincero. Você está ofendida? Não, não, não. Ah, por favor, quero ir embora. Por favor, me diga logo adeus. É melhor eu não falar em felicidade ou infelicidade. Provoca aquela saudade demasiada e lilás, aquele perfume de violeta, as águas geladas da maré mansa em espumas pela areia. Eu não quero provocar porque dói. Macabeia, esqueci de dizer, tinha uma infelicidade. Era sensual. Como é que num corpo cariado como o dela cabia tanta lascívia sem que ela soubesse que tinha? Mistério. Havia no começo do namoro pedido ao Olímpico um retratinho tamanho 3x4, onde ele saiu rindo para mostrar o canino de ouro e ela ficava tão excitada que rezava 3 Pai Nossos e 2 Ave Marias para se acalmar.
Na hora em que Olímpico lhe dera o fora, a reação dela, explosão, veio de repente inesperada. Pôs-se sem mais nem menos a rir. Ria por não ter se lembrado de chorar. Surpreendido, Olímpico, sem entender, deu algumas gargalhadas. Ficaram rindo os dois. Aí ele teve uma intuição que finalmente era uma delicadeza. Perguntou-lhe se ela estava rindo de nervoso. Ela parou de rir e disse muito, muito cansada: Não sei não. Macabeia entendeu uma coisa. Glória era um estardalhaço de existir. E tudo devia ser porque Glória era gorda. A gordura sempre fora o ideal secreto de Macabeia, pois em Maceió ouviram um rapaz dizer para uma gorda que passava na rua: A tua gordura é formosura. A partir de então, ambicionara ter carnes, e foi quando fez o único pedido de sua vida. Pediu que a tia lhe comprasse óleo de fígado de bacalhau. Entre parênteses. Já então tinha tendência para anúncios. A tia perguntara-lhe: Você pensa lá que é filho de família querendo luxo? Depois que Olímpico a despediu, já que ela não era uma pessoa triste, procurou continuar como se nada tivesse perdido. Entre parênteses. Ela não sentiu desespero, etc, etc. Também, que é que ela podia fazer? Pois ela era crônica. E mesmo tristeza também era coisa de rico. Era para quem podia, para quem não tinha o que fazer. Tristeza era luxo. Esqueci de dizer que no dia seguinte ao que ele lhe dera o fora, ela teve uma ideia. Já que ninguém lhe dava festa, muito menos noivado, daria uma festa para si mesma. A festa consistiu em comprar, sem necessidade, um batom novo, não cor-de-rosa como o que usava, mas vermelho vivante. No banheiro da firma, pintou a boca toda e até fora dos contornos para que os seus lábios finos tivessem aquela coisa esquisita dos lábios de Marilyn Monroe. Depois de pintada, ficou olhando no espelho a figura, que por sua vez a olhava espantada, pois em vez de batom parecia que grosso sangue lhe tivesse brotado dos lábios por um soco em plena boca, com quebra-dentes e rasga-carne. Pequena explosão. Quando voltou para a sala de trabalho, Glória riu-se dela. Você endoidou, criatura? Pintar-se como uma endemoniada? Você até parece mulher de soldado. Sou moça virgem, não sou mulher de soldado e marinheiro. Me desculpe eu perguntar. Ser feia dói? Nunca pensei nisso. Acho que dói um pouquinho. Mas eu lhe pergunto se você, que é feia, sente dor. Eu não sou feia, gritou Glória. Depois tudo passou e Macabeia continuou a gostar de não pensar em nada. Vazia, vazia. Como eu disse, ela não tinha anjo da guarda, mas se arranjava como podia. Quanto ao mais, ela era quase impessoal. Glória perguntou-lhe: Por que é que você me pede tanta aspirina? Não estou reclamando, embora isso custe dinheiro. É para eu não me doer. Como é que é? Hein? Você se dói? Eu me dou o tempo todo. Aonde? Dentro. Não sei explicar. Aliás, cada vez mais ela não se sabia explicar. Transformara-se em simplicidade orgânica e arrumara um jeito de achar nas coisas simples e honestas a graça de um pecado. Gostava de sentir o tempo passar. Embora não tivesse relógio, ou por isso mesmo, gozava o grande tempo. Era supersônica de vida. Ninguém percebia que ela ultrapassava com sua existência a barreira do som. Para as pessoas outras, ela não existia. A sua única vantagem sobre os outros era saber engolir pílulas sem água, assim a seco. Glória, que lhe dava aspirinas, admirava-a muito, o que dava a Macabeia um banho de calor gostoso no coração. Glória advertiu-a. Um dia a pílula te cola na parede da garganta que nem galinha de pescoço meio cortado, correndo por aí. Um dia teve um êxtase.
Foi diante de uma árvore tão grande que no tronco ela nunca poderia abraçá-la. Mas apesar do êxtase, ela não morava com Deus. Rezava indiferentemente. Sim, mas o misterioso Deus dos outros lhe dava às vezes um estado de graça. Feliz, feliz, feliz. Ela de alma quase voando. E também vira o disco voador. Tentara contar a glória, mas não tivera jeito, não sabia falar e mesmo contar o quê? O ar? Não se conta tudo, porque o tudo é um oco nada. Às vezes, a graça a pegava em pleno escritório. Então ela ia ao banheiro para ficar sozinha, de pé e sorrindo até passar. Entre parênteses, parece-me que esse Deus era muito misericordioso com ela. Dava-lhe o que lhe tirava. Em pé, pensando em nada, os olhos moles. Nem Glória era uma amiga, só colega. Glória roliça, branca e morna. Tinha um cheiro esquisito, porque não se lavava muito, com certeza. Oxigenava os pelos das pernas cabeludas e das axilas que ela não raspava. Olímpico. Será que ela é loura embaixo também? Em relação a Macabeia, Glória tinha um vago senso de maternidade. Quando Macabeia lhe parecia murcha demais, dizia: "E esse ar é por causa de..." Macabeia, que nunca se irritava com ninguém, arrepiava-se com o hábito que Glória tinha de deixar a frase inacabada. Glória usava uma forte água de colônia de sândalo e Macabeia, que tinha o estômago delicado, quase vomitava ao sentir o cheiro. Nada dizia, porque Glória era agora a sua conexão com o mundo. Este mundo fora composto pela tia, Glória, o seu Raimundo e Olímpico. E de muito longe, as moças com as quais repartia o quarto. Em compensação, se conectava com o retrato de Greta Garbo quando moça. Para minha surpresa, pois eu não imaginava Macabeia capaz de sentir o que diz um rosto como esse. Greta Garbo, pensava ela sem se explicar. Essa mulher deve ser a mulher mais importante do mundo. Mas o que ela queria mesmo ser não era a altiva Greta Garbo, cuja trágica sensualidade estava em pedestal solitário. O que ela queria, como eu já disse, era parecer com Marilyn. Um dia, em raro momento de confissão, disse a Glória quem ela gostaria de ser. E Glória caiu na gargalhada. "Logo ela, Maca! Vê se te manca!" Glória era toda contente consigo mesma. Dava-se grande valor. Sabia que tinha o cestro molengole de mulata, uma pintinha marcada junto da boca, só para dar uma gostosura, e um buço forte que ela oxigenava. Sua boca era loura, parecia até um bigode. Era uma safadinha esperta, mas tinha força de coração. Penalizava-se com Macabeia, mas ela que se arranjasse. Quem mandava ser tola? E Glória pensava: não tenho nada a ver com ela. Ninguém pode entrar no coração de ninguém. Macabeia até que falava com Glória, mas nunca de peito aberto. Glória tinha um traseiro alegre e fumava cigarro mentolado para manter um hálito bom nos seus beijos intermináveis com Olímpico. Ela era muito satisfatona. Tinha tudo o que seu pouco anseio lhe dava. E havia nela um desafio que se resumia em ninguém manda em mim. Mas lá um dia pôs-se a olhar e a olhar e a olhar Macabeia. De repente não aguentou e com um sotaque levemente português disse: "Ô mulher, não tens cara?" "Tenho sim, é porque sou achatada de nariz, sou alagoana." "Diga-me uma coisa, você pensa no teu futuro?" A pergunta ficou por isso mesmo, pois a outra não soube o que responder. Muito bem, voltemos ao Olímpico. Ele, para impressionar Glória e cantar logo de galo, comprou pimenta malagueta das brabas na feira dos nordestinos. E para mostrar à nova namorada o durão que era, mastigou em plena polpa a fruta do diabo. Nem sequer tomou um copo de água para apagar o fogo nas entranhas.
O ardor quase intolerável, no entanto, o enrijeceu, sem contar que Glória, assustada, passou a obedecer-lhe. Ele pensou, pois não é que sou um vencedor? E agarrou-se em Glória com a força de um zangão. Ela lhe daria mel de abelhas e carnes fartas. Não se arrependeu um só instante de ter rompido com Macabeia, pois seu destino era o de subir para um dia entrar no mundo dos outros. Ele tinha fome de ser outro. No mundo de Glória, por exemplo, ele ia se locupletar, o frágil machinho. Deixaria, enfim, de ser o que sempre fora e que escondia até de si mesmo por vergonha de tal fraqueza. É que desde menino, na verdade, não passava de um coração solitário pulsando com dificuldade no espaço. O sertanejo é, antes de tudo, um paciente. Eu o perdoo. Glória, querendo compensar o roubo do namorado da outra, convidou-a para tomar lanche de tarde, domingo, na sua casa. Soprar depois de morder? Entre parênteses, que história banal, mal aguento escrevê-la. E lá, pequena explosão. Macabeia arregalou os olhos. É que na suja desordem de uma terceira classe de burguesia havia, no entanto, o morno conforto de quem gasta todo o dinheiro em comida. No subúrbio, comia-se muito. Glória morava na rua General não sei o quê, muito contente de morar em rua de militar. Sentia-se mais garantida. Em sua casa, até telefone tinha. Foi talvez essa uma das poucas vezes em que Macabeia viu que não havia para ela lugar no mundo, e exatamente porque Glória tanto lhe dava. Isto é, um farto copo de grosso chocolate de verdade, misturado com leite e muitas espécies de roscas açucaradas, sem falar num pequeno bolo. Macabeia, enquanto Glória saía da sala, roubou escondido um biscoito. Depois pediu perdão ao ser abstrato, que dava e tirava. Sentiu-se perdoada. O ser a perdoava de tudo. No dia seguinte, segunda-feira, não sei se por causa do fígado atingido pelo chocolate ou por causa de nervosismo de beber coisa de rico, passou mal. Mas a teimosa não vomitou, para não desperdiçar o luxo do chocolate. Dias depois, recebendo o salário, teve a audácia de, pela primeira vez na vida, explosão. Procurar o médico barato indicado por Glória. Ele a examinou e de novo a examinou. Você faz regime para emagrecer, menina? Macabeia não soube responder. O que é que você come? Cachorro quente. Só? Às vezes como sanduíche de mortadela. Que é que você bebe? Leite? Só café e refrigerante. Que refrigerante? Perguntou ele, sem saber o que falar. À toa indagou. Você às vezes tem crise de vômito? Ah, nunca! Exclamou muito espantada, pois não era doida de desperdiçar comida, como eu disse. O médico olhou-a e bem sabia que ela não fazia regime para emagrecer. Mas era-lhe mais cômodo insistir em dizer que não fizesse dieta de emagrecimento. Sabia que era assim mesmo e que ele era médico de pobres. Foi o que disse, enquanto lhe receitava um tônico que ela depois nem comprou. Achava que ir ao médico por si só já curava. Ele acrescentou irritado, sem atinar com o porquê de sua súbita irritação e revolta. Essa história de regime de cachorro-quente é pura neurose e o que está precisando é de procurar um psicanalista. Ela nada entendeu, mas pensou que o médico esperava que ela sorrisse. Então sorriu. O médico, muito gordo e suado, tinha um tique nervoso que o fazia de quando em quando, ritmadamente, repuxar os lábios. O resultado era parecer que estava fazendo beicinho de bebê, quando está prestes a chorar. Esse médico não tinha objetivo nenhum. A medicina era apenas para ganhar dinheiro, e nunca por amor à profissão nem a doentes. Era desatento e achava a pobreza uma coisa feia. Trabalhava para os pobres, detestando lidar com eles. Eles eram para ele o rebotalho de uma sociedade muito alta, à qual também ele não pertencia.
Sabia que estava desatualizado na medicina e nas novidades clínicas, mas para pobre servia. O seu sonho era ter dinheiro para fazer exatamente o que queria. Nada. Quando ele avisara que ia examiná-la, ela disse: ouvi dizer que no médico se tira a roupa, mas eu não tiro coisa nenhuma. Passara-a pelo raio-x e dissera: você está com começo de tuberculose pulmonar. Ela não sabia se isso era coisa boa ou coisa ruim. Bem, como era uma pessoa muito educada, disse: muito obrigada, sim. O médico simplesmente se negou a ter piedade e acrescentou: quando você não souber o que comer, faça um espaguete bem italiano. E acrescentou com um mínimo de bondade a que ele se permitia, já que se considerava também injustiçado pela sorte. Não é tão caro assim. Esse nome de comida que o senhor falou, eu nunca comi na vida. É bom? Claro que é! Olha só a minha barriga! Isso é resultado de boas macarronadas e muita cerveja. Dispensa cerveja, é melhor não beber álcool. Ela repetiu cansada. Álcool? Sabe de uma coisa? Vá para os raios que te partam. Sim, estou apaixonado por Macabeia, a minha querida Maca. Apaixonado pela sua feiura e anonimato total, pois ela não é para ninguém. Apaixonado por seus pulmões frágeis, a magricela. Quisera eu tanto que ela abrisse a boca e dissesse: eu sou sozinha no mundo e não acredito em ninguém. Todos mentem, às vezes até na hora do amor. Eu não acho que um ser fale com o outro. A verdade só me vem quando estou sozinha. Maca, porém, jamais disse frases, em primeiro lugar, por ser de parca palavra. E acontece que não tinha consciência de si e não reclamava nada, até pensava que era feliz. Não se tratava de uma idiota, mas tinha a felicidade pura dos idiotas. E também não prestava atenção em si mesma. Ela não sabia. Entre parênteses. Vejo que tentei dar à Maca uma situação minha. Eu preciso de algumas horas de solidão por dia, senão me moero. Quanto a mim, só sou verdadeiro quando estou sozinho. Quando eu era pequeno, pensava que de um momento para outro eu cairia para fora do mundo. Por que as nuvens não caem, já que tudo cai? É que a gravidade é menor que a força do ar que as levanta. Inteligente, não é? Sim, mas caem um dia em chuva. É a minha vingança. Nada contou a Glória, porque de um modo geral mentia. Tinha vergonha da verdade. A mentira era tão mais decente. Achava que boa educação é saber mentir. Mentia também para si mesma em devaneio volátil na sua inveja da colega. Glória, por exemplo, era inventiva. Macabeia viu-a se despedir de Olímpico beijando a ponta dos próprios dedos e jogando beijo no ar, como se solta passarinho, o que Macabeia nunca pensaria em fazer. Entre parênteses, esta história são apenas fatos não trabalhados de matéria-prima e que me atingem direto antes de eu pensar. Sei muita coisa que não posso dizer. Aliás, pensar o quê? Glória, talvez por remorso, disse-lhe: Olímpico é meu, mas na certa você arranja outro namorado. Eu digo que ele é meu porque foi o que a minha cartomante me disse, e eu não quero desobedecer porque ela é médium e nunca erra. Por que você não paga uma consulta e pede para ela te pôr as cartas? É muito caro. Estou absolutamente cansado de literatura. Só a mudez me faz companhia. Se ainda escrevo, é porque nada mais tenho a fazer no mundo enquanto espero a morte. A procura da palavra no escuro. O pequeno sucesso me invade e me põe no olho da rua. Eu queria chafurdar no lodo minha necessidade de baixeza e eu mal controlo, a necessidade da orgia e do pior gozo absoluto. O pecado me atrai, o que é proibido me fascina. Quero ser porco e galinha e depois matá-los e beber-lhes o sangue. Penso no sexo de Macabeia, miúdo, mas inesperadamente coberto de grossos
e abundantes pelos negros. Seu sexo era a única marca veemente de sua existência. Ela nada pedia, mas seu sexo exigia, como um nascido girassol num túmulo. Quanto a mim, estou cansado, talvez da companhia de Macabeia, Glória, Olímpico. O médico me enjoou com sua cerveja. Tenho que interromper esta história por uns 3 dias. A gente fica aqui na leitura e vamos partir agora para alguns comentários, alguns destaques que eu fiz aqui do texto. O primeiro destaque que eu fiz foi lá bem no início, quando eu estava falando do Olímpico, quando o narrador fala que era mais passível de salvação, que o Olímpico, né, era mais passível de salvação que Macabeia, pois não fora à toa que mataram um homem, desafeto seu, nos cafundós do sertão, e continua. Aqui, o narrador, ele coloca a sua visão em relação ao Olímpico, que mesmo sendo um ato extremo de violência matar uma pessoa, ele acha que o Olímpico ainda é mais passível de salvação que a Macabeia. Ele não está justificando o crime, obviamente. O que parece sugerir é algo muito mais profundo. O Olímpico, apesar de toda a sua dureza, violência, é alguém que deseja, que age, luta, erra, escolhe. Há nele uma força vital, ainda que direcionada de maneira violenta. Macabeia, ao contrário, quase não escolhe. Ela apenas aceita. A sua vida é marcada por uma passividade tão profunda que chega a ser mais inquietante do que os erros de Olímpico. É como, já dissemos anteriormente, ela vive como se estivesse ausente da própria existência. Acho que o que o narrador Rodrigo SM quis dizer é que é mais fácil transformar alguém que está vivo por dentro, mesmo que tenha cometido graves erros, do que alguém que nunca aprendeu a desejar, a reagir ou a ocupar o próprio lugar no mundo. Eu gostaria de comentar também um pouco sobre o término do namoro entre o Olímpico e a Macabeia. O fim desse namoro, ele não acontece com delicadeza e nem com respeito. O Olímpico, ele escolhe Glória, porque ela representa aquilo que ele mais deseja: ascensão, aparência, oportunidades, entrar no mundo dos outros. Para ele, as pessoas também podem ser usadas como um meio para se chegar a algum lugar. Do Olímpico, essa atitude não causou nenhuma surpresa. O que mais comove, eu acho que nesse caso aqui, é a reação da Macabeia. Ela sofre e nem sabe que está sofrendo. Ela não acusa, ela não reclama, ela não tenta convencer o Olímpico a ficar. Em nenhum momento ela se revolta ou questiona se merecia algo melhor. Parece aceitar o abandono como se ele fosse apenas mais um acontecimento natural de sua vida. É assim porque é assim. Talvez essa cena seja uma das maiores tristezas, né, desse término. Macabeia, ela não acredita que tem o direito de exigir amor, respeito ou mesmo consideração. A dor dela é silenciosa, porque ela aprendeu a ocupar tão pouco espaço no mundo que nem mesmo a sua tristeza faz barulho. Na verdade, ela não se permitia sentir tristeza, pois para ela era coisa de rico, para quem podia, para quem não tinha o que fazer. Tristeza era luxo, não tinha conexão com seu mundo interno. Portanto, não tinha como dar espaço para a tristeza, que é uma emoção que nos convida a entrar e acessar esse nosso mundo interno. Eu acho que essa passagem, ela nos convida a refletir sobre algo muito atual. Quando uma pessoa não reconhece o próprio valor, ela corre o sério risco de aceitar como normal aquilo que jamais deveria ser normal em uma relação.
Vimos isso muito claramente na relação entre Macabeia e Olímpico. O narrador, ele não está nos pedindo para termos pena de Macabeia. Ele está nos convidando a enxergar o quanto a falta de reconhecimento de si mesmo pode tornar alguém vulnerável às escolhas e aos desejos dos outros. Uma outra passagem que eu destaquei foi a conversa entre Macabeia e Glória, quando, de uma forma desrespeitosa, Glória pergunta a Macabeia se ser feia dói. E Macabeia responde que nunca havia pensado nisso e já emenda com a pergunta, afirmando que Glória é feia e se dói. Eu achei engraçado, porque a ingenuidade dela, né? Aparentemente ela não se ofendeu. Então ela sabe que ela é feia. Então acho que por isso que ela não se ofendeu. Mas aí ela já emendou na sua ingenuidade, afirmando que Glória é feia e perguntando se dói. Então quando Glória faz essa pergunta, né, a Macabeia, eu acho que ela parte do pressuposto de que a aparência define o valor de uma pessoa. E isso, para ela, era valor, para a Glória. Então, é uma pergunta que chega a ser cruel, né? Porque tenta reduzir a Macabeia àquilo que ela considerava uma deficiência. Ser feia era ser deficiente. Mas a resposta de Macabeia surpreende, porque ela diz que nunca havia pensado nisso, algo que nunca passou pela cabeça dela, né? E com uma simplicidade que desarma totalmente, ela devolve a pergunta para a Glória. E não é uma resposta agressiva, é realmente ingênua, como a gente já falou. Ela não percebe a intenção, na verdade, ela não percebe a intenção de ofendê-la, né? Ela não se ofende, ela não viu que Glória, né, teve essa intenção. E por isso, ela acaba revelando algo importante, né, que é uma verdade para ela. A beleza nunca ocupou um lugar central na sua forma de existir. Então é uma cena curiosa. Quem pretendia humilhar acaba sendo confrontada pela espontaneidade de quem não mede seu próprio valor pelos padrões de beleza. Por um instante, a ingenuidade de Macabeia, ela se transforma em uma forma inesperada de liberdade. Essa passagem também, acho que nos leva a uma reflexão. Que muitas das dores ligadas à aparência, elas não nascem do espelho, mas do olhar do outro. Macabeia não se considera bonita, a gente já sabe disso, mas também não construiu a sua identidade a partir disso. Então, para ela, tudo bem ser feia, isso não importava. É Glória quem introduz a ideia de que a feiura deveria ser motivo de sofrimento. Olha que coisa. Se Macabeia entra nessa vibe da Glória, ela podia agora olhar para o espelho e não gostar do que vê. Uma outra passagem que eu achei interessante foi quando o narrador contou sobre Macabeia tomar aspirina constantemente, que era dada, né, por Glória, e a Glória, né, pergunta por que ela tomava tantas aspirinas. E Macabeia responde que era para não se doer, pois ela se doía o tempo todo por dentro. É uma dor que ela não sabia explicar. É quase uma dor de existir, uma tristeza silenciosa que acompanha a sua vida e para a qual ela não encontra palavras. É a dor do vazio, é uma dor invisível, não reconhecida e, portanto, não nomeada. Ela nunca falava que estava triste, que estava chateada, pois ela não sabia o que era estar triste ou chateada. Acha que tudo era assim mesmo e talvez para ela essa dor era uma forma de estar no mundo. Então ela só tentava amenizar essa dor da forma como ela conhecia, através de remédio, porque ela não sabia que era uma dor da alma e que nenhum remédio físico poderia amenizar.
Outra passagem, uma frase, na verdade. Não se conta tudo, porque o tudo é um oco nada. Essa frase, ela está naquela parte do texto que Macabeia tenta contar a Glória sobre o disco voador. E ela não sabe contar. Eu já falei isso aqui e eu vou repetir como que eu fico impressionada com a facilidade que a Clarice Lispector escreve frases fruto da sua capacidade de imersão e reflexão sobre a vida. Eu fico impressionada. É uma frase que cada um de vocês pode trazer uma reflexão diferente, como também, né, outras frases e destaques que eu fiz aqui no texto, né? Eu estou trazendo a minha visão, né, a minha reflexão. E essa frase, ela também me lembrou de Sócrates, né, que eu já comentei aqui anteriormente numa outra leitura. Só sei que nada sei. Não tem como se contar tudo, pois na verdade a gente não sabe nada. Nessa atualidade em que temos um mundo, né, um universo de informações que nos atropelam, falta muitas vezes o que é essencial. Parece que sabemos muitas coisas, mas são ocas, porque na verdade essas coisas elas não são constituídas de profundidade e de uma verdade essencial. Uma outra frase que eu acredito que é a Clarice realmente se expressando assim, totalmente através do narrador. Se ainda escrevo é porque nada mais tenho a fazer no mundo enquanto espero a morte. Eu já trouxe aqui, né, que a Clarice, ela escreve esse livro enfrentando um câncer terminal e já bem próximo da sua morte, tanto que 2 meses depois que ela publicou, ela veio a falecer. Então, a sua urgência em escrever é claramente vista no ritmo dessa história. É uma história breve, com relatos rápidos dos acontecimentos, já passando de um pensamento para outro, ela não se demora. Então, é o livro da urgência de deixar as suas últimas palavras para o mundo. O último parágrafo que lemos hoje, que o Rodrigo S.M. retira sua máscara de narrador e deixa aparecer uma voz muito inquieta. Macabeia está sendo revelada, e ele também está. Confessa o seu cansaço da literatura e da própria vida. Ele fala de um conflito entre o que se espera dele e um desejo de mergulhar no que é imperfeito, bruto, proibido. Tocar a parte mais obscura da condição humana, sem disfarces e idealizações. É um conflito mesmo, né, de partes contraditórias dentro dele. A Clarice, ela traz esses aspectos em outras obras, porque ela acreditava que a verdade também mora nas nossas sombras. E de uma forma muito verdadeira e bela, faz uma observação sobre Macabeia, que o seu sexo era a única marca veemente de sua existência. Apesar de tudo ter lhe sido negado, desejos, reconhecimento, identidade, o seu corpo era a prova que era um ser vivo, capaz de desejar e gerar vida, como se fosse a única parte dela que insistia em dizer: eu existo. Escrever sobre Macabeia desgasta profundamente o narrador, porque ao escrever a história dela, ele também confronta as suas próprias inquietações. Por isso ele precisa se recompor. Esse é o poder da escrita, porque na escrita a gente se revela até aquilo que está enterrado, submerso no nosso inconsciente. E aos poucos isso vem à tona e a gente começa a ver o que a gente não via, tanto internamente como externamente. E como ele precisa se recompor, nós vamos também ficando por aqui. Essa leitura, ela nos trouxe um pouco mais sobre o Olímpico e sobre a Glória, né, que é essa colega de trabalho da Macabeia, que acabou por conquistar o Olímpico.
Glória é o oposto de Macabeia, tanto fisicamente quanto no jeito de ser. E o olímpico interesseiro e só visando a sua ascensão começa esse novo relacionamento. Vimos uma Macabeia que não se permite ficar triste, não reage ao término. Certamente acha que é assim porque é assim. Glória se aproxima mais de Macabeia, né? Em alguns momentos até tem uns lampejos de maternagem com relação a ela. E agora, com essa maior proximidade, Macabeia passa a considerar Glória a sua conexão atual com o mundo. E Macabeia segue sua vida vazia, em um mundo ilusório, não sabia nem o que era espaguete, alimentando-se mal, subnutrida, doente, já com uma tuberculose iniciando, totalmente ignorante do mundo ao seu redor, sem ocupar o seu lugar. Na verdade, ela nem sabia que tinha um lugar no mundo. Aí eu fico me perguntando como ela conseguia sobreviver. Talvez a sua sobrevivência estivesse exatamente na sua ingenuidade sobre a vida e sobre ela própria. Pois ela, sei lá, eu não sei se ela conseguiria ver a realidade do vazio da sua existência, enxergar a insensibilidade e o desrespeito dos outros para com ela, reconhecer a sua pobreza material e compreender o mundo ao seu redor. A gente já está chegando na reta final dessa história. Então, vamos ver como será o desenrolar da história de Macabeia. Um grande abraço e até mais.